Eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use. Fala pessoal que acompanha o Mix Mundo, eu sou o Salomon Walked e hoje nós daremos continuidade à nossa análise sobre a terceira geração de Pokémon. Na primeira parte, nós focamos em alguns dos personagens que foram introduzidos à época. Agora, discutiremos outras inovações. Por último, eu darei minha opinião sobre uma polêmica que dividiu a fanbase e levou muita gente a deixar de acompanhar o anime. Algo que eu costumo chamar de o êxodo. Bom, vamos começar pela Batalha da Fronteira. Essa funcionalidade foi introduzida no jogo Pokémon Emerald e era acessível após o jogador vencer a liga. Isso porque os jogadores mais experientes já consideravam o modo história pouco desafiador. Então, esse recurso se propunha a ser um verdadeiro obstáculo no quesito batalha, possuindo regras limitativas e NPCs com estratégias mais complexas. Existem muitas diferenças entre a Batalha da Fronteira no jogo e no anime, mas a essência é a mesma. Ela é composta por 7 instalações, cada qual liderada por um cérebro de fronteira, que, ao ser derrotado, confere ao desafiante um símbolo da fronteira. Cada um tem uma especialidade, não baseada num determinado tipo de Pokémon, mas num certo estilo de batalha. A ideia geral é muito semelhante aos ginásios, só que, como eu disse, mais difícil. Isso é o que eu acho interessante. A Batalha da Fronteira forçou o Ash a pensar fora da caixa e desenvolver novas estratégias e competências como treinador. No anime, o estilo de batalha de cada cérebro de fronteira vai além de uma técnica. É uma verdadeira filosofia de vida. E para o Ash vencer, ele precisa assimilar um pouco dessa filosofia e usá-la contra o próprio especialista. Por exemplo, Tucker, o cérebro do domo da batalha, é especialista em batalhas em dupla. Para vencer, Ash e seus Pokémon tiveram que desenvolver sinergia e combinação de movimentos. Spencer, cérebro do Palácio da Batalha, é especialista em batalhas ao ar livre. Então, Ash e seu time tiveram que aprender a usar as condições ambientais ao seu favor. E por aí vai. Isso fez com que as batalhas dessem um salto de qualidade, oferecendo alguns dos melhores confrontos do anime, na minha opinião. Outra novidade importante foram os torneios. Neles, o objetivo do coordenador é exibir os talentos do seu Pokémon. Aqui também existem algumas diferenças práticas em relação ao jogo, mas no anime, os torneios possuem 2 etapas. A primeira é uma performance de palco, na qual o Pokémon demonstra suas habilidades através de apresentações artísticas, executando seus movimentos. A segunda etapa são batalhas, nas quais estilo é mais importante que poder. O vencedor recebe uma fita e, após juntar 5 fitas, ele pode participar do grande festival. O objetivo maior dessa novidade era atrair o público feminino para a franquia. E, felizmente, isso foi feito sem comprometer a essência do anime. O principal tipo de interação entre humanos e Pokémon sempre foi a batalha. Então, o conceito de torneio une os aspectos da competição e da batalha a um elemento mais tradicionalmente feminino, a estética, através dos trajes, do brilho e da arte. Então, os torneios não deixaram de ser coerentes com a série. Agora, vamos falar de uma polêmica que surgiu naquela época: o êxodo da fanbase.
Eu me lembro que quando as temporadas da terceira geração começaram a ser exibidas no Ocidente, alguns fãs se indignaram, mas por motivos diferentes e até opostos. Algumas pessoas diziam que o anime havia mudado demais, porque o design dos Pokémon estava muito diferente. Uns eram cheios de linhas e detalhes, outros eram muito simples e bobos. Por outro lado, algumas pessoas reclamavam que o anime não havia mudado nada, pois a estrutura narrativa era repetitiva, além de Ash e Pikachu não serem desenvolvidos como personagens. Essas críticas fizeram com que os fãs mais casuais deixassem de acompanhar a série. Inclusive, me parece que essa é a origem histórica dos chamados Gen Oneers, pessoas que ainda têm apreço pela série original, mas em razão da nostalgia da infância, rejeitam tudo o que surgiu depois disso. Aliás, vale observar que, apesar da designação Gen Oneer, parte deles até assistiu às temporadas correspondentes à segunda geração. De todo modo, esses argumentos são meias-verdades. Ainda que o design de alguns Pokémon dessa geração seja distinto da primeira, ele não foge da ideia central, que é serem bichinhos elementais. Também é verdade que o anime insistiu em reproduzir uma certa fórmula narrativa, como faz até hoje, e que a cada 2 gerações, Ash e Pikachu parecem regredir em maturidade e poder. Mas apesar disso, não dá para negar que muita coisa nova surgiu aqui. Nos jogos, foram mecânicas importantes, como natureza, habilidade, batalha em dupla, etc. E no anime, bom, tudo o que foi mencionado nessa análise até agora. Na minha opinião, a explicação para o descontentamento desses fãs é bem simples. Sem se dar conta, eles cresceram. E como é natural no processo de crescimento, algumas coisas que eram divertidas antes deixam de ser, e novos interesses substituem os antigos. Talvez esses fãs sintam-se culpados por perder o interesse em algo que lhes trouxe tanta alegria na infância, e, inconscientemente, optaram por responsabilizar o próprio anime por isso. Ou seja, do ponto de vista psicológico, eles preferiram se ver como traídos do que como traidores. Agora, você pode estar se perguntando por que eu me dispus a falar tanto sobre uma polêmica tão antiga. É porque esse tipo de coisa ainda acontece. Parece até um padrão. A cada 2 gerações, a galera se revolta. O Nova quase causou uma guerra civil na fanbase, por causa do conceito e traço dos designs dos Pokémon. Em Alola, choveu crítica, mesmo com o Ash ganhando a liga. E Pokémon Journeys dispensa comentários, né? Mas eu também não estou aqui dizendo que a Pokémon Company não erra. Pelo contrário, se tem uma coisa que eles fazem é errar. Eu só estou dizendo que a gente precisa ter autocrítica antes de querer criticar os outros, ou o trabalho dos outros. Porque senão, corremos o risco de sermos incoerentes e injustos. Bom, pessoal, a nossa análise vai ficando por aqui. Se você gostou, deixa seu like. E se você ainda não é inscrito no canal do Mix Mundo, se inscreva e ative o sininho de notificação. Até a próxima e tchau!